Vamos pedir que Deus esteja falando no nosso coração e a nossa vida, através da palavra que Deus já colocou na mente e no coração do seu filho Carlos. Oremos. Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos reunidos no teu nome, Senhor. E tu já tem colocado, ó Deus, na mente, no coração do Carlos, uma palavra, Senhor, para nós nesta noite. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Rogamos, ó Deus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Que nós possamos, Senhor, escutar o Teu falar. Que mais do que isso, Senhor, nós estejamos dispostos a obedecer a Tua voz. Deus querido, no nome de Jesus, nós assim oramos e nos colocamos diante de Ti. Fala conosco, Senhor. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Convido a igreja a abrir no livro de João, capítulo 14, e leremos o versículo 21 e o 23 ao 24. João, capítulo 14, versículos 21, 23 e 24. Antes de iniciarmos a leitura, eu queria agradecer mais uma vez aí o pastor Tadeu por ter me convidado a ocupar o púlpito desta igreja. E peço a Deus que Ele nos ajude, nos faça aprender da sua palavra e ouvir a sua voz para sermos transformados. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Irmãos, se puderem sentar, os que se levantaram. Se perguntarmos às pessoas se elas amam a Deus, provavelmente quase 100% delas vão dizer que amam a Deus. Entretanto, se perguntarmos a elas se elas obedecem a Deus, obedecem a Cristo, infelizmente a resposta não será a mesma. Meus irmãos, porque vivemos em tempos em que as pessoas acham que é possível amar a Deus e viver uma vida de completa desobediência a Ele. As pessoas acham isso. E ao observar, inclusive, na mídia, e observar na internet, vejo, às vezes, alguns partidários de casamento gay, partidários também de divórcios. Eles sempre tentam usar o argumento de que Deus é amor para justificar a sua posição, para justificar as suas ações. Mas, na verdade, irmãos, na Bíblia, o amor de Deus e a obediência à sua palavra sempre andam juntos. Não é possível dissociar o amor ao Senhor e a obediência à sua palavra. Mas, infelizmente, isso tem pouco sido pregado, isso tem sido pouco falado no meio das igrejas. Parece-me que as pessoas acham que aquilo que Jesus diz, os caminhos do Senhor, são meras sugestões que Deus dá para os seres humanos, para que, se eles acharam bem, por bem, obedecerem, se não, desobedecerem do jeito que eles desejarem. Mas, graças a Deus, e temos o grupo de hombridade que temos feito, temos compreendido de Deus de que Deus não sugere coisa alguma.
Deus, na verdade, Ele ordena aos seres humanos para que obedeçam a sua palavra. Não há aqui qualquer arbítrio, qualquer possibilidade do ser humano de simplesmente deixar de obedecer a palavra de Deus. Ou você cumpre a palavra de Deus, ou você está em clara e farta desobediência a Ele. Deus não nos dá sugestão, Deus não nos dá meros conselhos, Deus ordena que o obedeçamos. Se o andarmos, meus amados, com Deus, se andarmos com Cristo, se amarmos a este Deus, nós temos que obedecermos. Observem no versículo 21, versículo 23 e o 24, a ênfase no se. Se alguém ama, se alguém ama a Jesus, se alguém ama a Deus, esse guarda a minha palavra. Não há possibilidade então, meus irmãos, de ao mesmo tempo amarmos ao Senhor e não o obedecermos. E meus irmãos, sobre a obediência, a evidência do amor do ser humano para com Deus, que iremos falar esta noite. Ao observar nas Escrituras, me chamou a atenção que obedecer a Deus não é apenas um simples gesto sem nenhum tipo de vantagem ao ser humano. Obedecer a Deus sempre traz algo proveitoso ao ser humano. Tem muita gente, e o ser humano gosta de ser praticamente capitalista, sempre quer ganhar alguma coisa. Deus sempre bonifica, meus irmãos, aqueles que o obedecem. E ao observar isto, ao perceber isto, dá para se considerar e dá para concluir na palavra de Deus que o primeiro proveito, a primeira bonificação que Deus nos dá pelo fato de o obedecermos, é que se passarmos a obedecer a Deus, seremos pessoas melhores. Jó, livro ainda há pouco que a gente leu alguns versículos, no seu capítulo 1, versículo 1 também, a Bíblia fala que na cidade de Uz existia um homem chamado Jó. E a Bíblia o qualifica, ele era um homem íntegro. A palavra integridade significa uma pessoa correta, uma pessoa reta. Mas se observarmos a origem da palavra integridade no hebraico, é possível entender e compreender de que integridade tem muito a ver com completude. Ou seja, a Bíblia estava falando que Jó era um homem completo. Era um homem que atingira o potencial que ele deveria alcançar. Ele era um homem verdadeiro, inteiro. Não metade de homem, ele era completo. E se você quer alcançar o potencial pelo qual Deus o criou, o caminho é pela obediência. E podemos perceber isso no próprio texto. O porquê que ele era um homem íntegro? Por que ele era um homem dessa forma, completo? Porque ele era temente ao Senhor. O temor do Senhor é um respeito que o ser humano pode ter tão grande, que o faz se submeter à sua vontade. Se alguém teme ao Senhor, o obedece. E a resposta para a integridade de Jó é simplesmente porque ele obedecia ao Senhor e se desviava do mal. Esta era a resposta pelo qual Jonas poderia ser considerado íntegro, atingir todo o potencial pelo qual Deus o colocou na terra, alcançar tudo aquilo que Deus planejou para a vida dele. Jó era um homem assim. A obediência a Deus nos torna pessoas melhores. E a obediência a Deus também nos torna pessoas mais sábias. Há algum tempo, eu vi na camisa de alguns jovens, inclusive da igreja, uma célebre frase de Aristóteles, dizendo que a dúvida é o princípio da sabedoria. Infelizmente, irmãos, isso é uma mensagem absolutamente errada pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, em Provérbios 9, versículo 10, que o princípio da sabedoria, na verdade, é o temor do Senhor.
Este versículo está nos dizendo que se você quiser ser sábio, o primeiro passo é simplesmente obedecer a Deus. Logo, obedecer a Deus nos torna pessoas mais sábias. Este é o segundo benefício pelo qual obedecermos a Deus é importante. Que podemos receber de Deus pelo simples fato de obedecê-lo. Em terceiro lugar, meus irmãos, a obediência a Deus sempre nos conduz ao que é bom, maravilhoso e proveitoso. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, a Bíblia ensina que Jesus, na verdade, está ensinando que existem dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Jesus fala que o caminho estreito é o caminho que leva para a salvação. E o caminho largo para a perdição. E no caminho estreito, poucos os que vão por ele. Ao passo que no caminho largo, muitos irão para a perdição. E este caminho, o caminho estreito, nada mais, nada menos, é o caminho da obediência. Obedecer a Deus nos leva para um caminho absolutamente proveitoso, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas se pelo contrário, decidimos viver uma vida de desobediência, infelizmente, há um destino certo, que é a destruição, a morte e infelizmente também ao inferno. Em Romanos 12, versículo 2, podemos perceber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se cumprirmos os seus mandamentos, aquilo que Deus planejou para nós, quero que guardem isso na mente de vocês, é bom, perfeito e agradável, não somente para Deus, mas para nós também. Então, meus irmãos, obedecer a Deus sempre nos leva para caminhos bons e proveitosos. Eu queria lembrar aos irmãos a história de um homem chamado Noé. Está lá em Gênesis. Ele vivia numa sociedade em que as pessoas casavam, davam-se por casamento e viviam da forma com que achavam melhor. Seguiam seus próprios narizes, a sua própria forma de viver afastado do Senhor. Mas Noé foi escolhido por Deus, e Deus havia achado graça nele e ordenou para Noé que ele fizesse um barco. E Noé foi obediente a Deus. Construiu um barco, e por causa da sua obediência, não só os animais, mas ele e sua família foram salvas do dilúvio. Quem lê o texto, que é muito pequeno, talvez não perceba a circunstância pelo qual Noé passou ao construir a arca. A Bíblia conta que ele passou mais de uma centena de anos construindo um barco, no meio do nada, para vir uma chuva que nunca havia caído naquela terra. Que a Bíblia conta que naquela época, a terra era regada pelo orvalho que vinha à noite. Não havia chuva. Percebam a dificuldade pelo qual Jó passou. Construir ele e sua família um barco imenso. Por vários e vários anos. Ouvindo muitas vezes a chacota daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Mas ele decidiu pela obediência à palavra de Deus. E por causa disso, ele recebeu um fim proveitoso, que era a salvação da vida, sua vida e a vida da sua família. Então, meus irmãos, obedecer a Deus sempre nos leva a caminhos proveitosos. Sabendo disso, é necessário e é importante a gente se perguntar como devemos obedecer a Deus. Sabemos agora que obedecer a Deus nos dá alguns proveitos, nos dá alguns benefícios. Mas como devemos obedecê-lo? A palavra de Deus nos ensina que devemos obedecer exatamente aquilo que Deus disse. E eu quero dar ênfase na palavra exatamente. Em 1 Samuel capítulo 15, vê-se a história de Saul, primeiro rei de Israel. Este homem havia sido incumbido por Deus para guerrear contra um povo chamado de Amalequitas. E Deus havia determinado a Saul de que ele derrotasse aquele povo,
não deixasse ninguém vivo, e inclusive o gado fosse exterminado. Saul então vai à batalha, derrota os amalequitas. Entretanto, ele deixa vivo o rei Agag e o melhor do gado, bovino e de ovelhas. A história de Saul nos ensina que Saul ele não obedeceu exatamente aquilo que Deus havia falado para ele fazer. E por conta disso, narra a palavra de Deus, ele perdeu o seu reinado. Samuel chegou, confrontou a Saul, e aí tem aquele célebre versículo de que é melhor obedecer do que sacrificar. Falou então que ele perderia o seu reino, porque não obedeceu exatamente a palavra que Deus havia dito. Muitas pessoas, infelizmente, têm tentado obedecer a Deus de forma parcial, escolhido aquilo que ele quer e deseja obedecer, deixando de lado aquilo que eles não querem obedecer e acham que isso está bom e agradável. Isso não é possível à luz da palavra de Deus. Deus não se agrada de um coração como este. Devemos, de fato, obedecer a Deus de forma integral. Não dá para escolher aquilo que devemos obedecer e aquilo que não devemos obedecer. Devemos obedecer a Deus exatamente como Ele falou. Ao contrário do exemplo de Saul, eu chamo a atenção à igreja ao texto de 2 Reis, capítulo 5, onde vemos um capitão do exército sírio chamado Naamã, que era um homem que havia derrotado o povo de Israel, levado cativo, inclusive alguns do povo de Israel lá para a terra dele. Um homem herói de guerra, mas ele era leproso, e aquilo trazia uma vergonha imensa para ele. Mas uma menina que tinha sido levada para ser serva da sua esposa, falou: olha, lá em Israel, lá em Samaria, há um profeta chamado Eliseu, que pode curar essa tua lepra. Então, este homem, Naamã, esse comandante do exército sírio, foi para Israel para ser curado através do profeta Eliseu. Quando ele chega na porta da casa deste profeta, o profeta nem foi atendê-lo. Mandou avisar: ô Naamã, vai lá no rio, no Jordão, mergulha 7 vezes. Naamã inicialmente achou aquilo absurdo, porque na sua terra haviam rios mais bonitos, mais limpos, maiores do que o rio Jordão. E por que 7 vezes? Mas então ele decidiu obedecer. E ele desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E depois ele foi curado. Naamã não seria curado se ele mergulhasse 1 vez, 2, 5, 6 vezes. Ele não seria curado se ele não cumprisse exatamente aquilo que o profeta havia dito. Mas pelo fato dele cumprir exatamente aquilo que Deus havia determinado, ele recebeu a bênção de Deus, que foi a cura da sua doença, que tanto o afligia. Então, meus irmãos, devemos obedecer a Deus exatamente aquilo que Deus falou. Não devemos deixar nada de fora. Não dá para a gente obedecer a Deus de forma parcial. A segunda forma que devemos atentar a obedecer a Deus é que devemos deixar de murmurar quando a gente o obedece. Em Êxodo capítulo 17, vemos a história de Moisés. Provavelmente alguns de vocês estão vendo essa novela que está passando, Os 10 Mandamentos, que é a história de Moisés. Este homem de Deus, que através dele Deus fez milagres. Em Êxodo 17, num lugar chamado Refidim, quando o Senhor diz quando o povo, na verdade, com sede, reclama de Moisés, porque eles estavam passando sede, Moisés então murmura ao Senhor, dizendo essas exatas palavras:
Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Ele estava murmurando contra o próprio Deus. E a Bíblia conta que por causa deste fato, nesta lugar chamado Refidim, e depois foi chamado Meribá, a terra da murmuração, Moisés não entrou na terra prometida, que era Canaã, por causa da murmuração. Temos inclusive estudado por esses dias outro texto em 1 Coríntios capítulo 10. Em 1 Coríntios capítulo 10, percebemos o porquê que o povo de Israel também não entrou na terra prometida. Não foi só Moisés. O povo de Israel, naquela geração, só 2 que entraram. O restante morreu. Simplesmente por causa de 5 pecados. Dentre eles, o da murmuração. Murmurar, meus irmãos, é você reclamar. É você questionar a Deus e os seus propósitos. No final das contas, quando murmuramos, a gente passa uma mensagem para Deus. A mensagem é de que os caminhos do Senhor não são tão bons como aqueles que eu acho que devem ser. O meu jeito de ser, a minha forma de fazer é melhor do que a de Deus. Quando você murmura, questiona a vontade de Deus, você está simplesmente falando isso para Ele. Então, meus irmãos, quando obedecermos ao Senhor, quando obedecermos à sua voz, não devemos murmurar. E em terceiro lugar, meus irmãos, a Bíblia também nos revela que obedecer a Deus é necessário ser realizado no seu devido tempo. Há tempo para obedecer a Deus. Deus dá uma ordem e devemos cumprir no tempo que Deus a determinou. No tempo certo. Em Números capítulo 14, vemos então o povo de Israel às portas da terra prometida. Naquela terra, naquele lugar chamado Vale de Escol, foram enviados então para espiarem a terra 12 homens e voltaram. 2 deles apenas disseram que a terra era boa e que eles poderiam vencer. E os outros ficaram com medo. Ficaram com medo e queriam voltar. Então o Senhor, no versículo 22 e 23, afirma que eles já tinham tentado ao Senhor por 10 vezes. E por isso aquele povo iria morrer no deserto. Não entrariam na terra prometida. E Moisés então foi dar essa notícia àquele povo desobediente. Eles ficaram muito tristes ao saber que eles não cumpriram a vontade de Deus. Então, pela madrugada, às costas de Moisés, pegaram em armas e subiram ao monte para lutar contra os amalequitas e os cananeus. E a Bíblia fala que eles foram derrotados até um lugar chamado Orma. Simplesmente porque eles foram querer obedecer a Deus no tempo errado. O tempo em que eles deveriam ter se levantado e lutado era outro. Devemos obedecer a Deus no tempo em que Ele determinou. Infelizmente, vivemos em uma geração em que os homens e as mulheres fogem das suas responsabilidades, tentam postergar o máximo aquilo que eles devem fazer. É a síndrome de Adão. Sempre se fugir, sempre se encobrir, nunca se apresentar diante de Deus. Não devemos então fugir na hora e no exato momento em que Deus determina que o obedeçamos. Para obedecer a Deus é necessário que o façamos no tempo certo. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o melhor caminho para o ser humano é o caminho da obediência. E devemos fazer exatamente aquilo que Deus falou, no tempo certo e sem murmurar. E assim, seremos homens e mulheres melhores, seremos sábios diante dessa terra e receberemos aquilo que Deus tem prometido, as bênçãos de Deus, como temos estudado. Entraremos na terra da promessa do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Eu sei que Deus falou